receita para o desenho sonoro de um filme leva muitos ingredientes. Metrópolis, de olho no Oscar, foca no som. Oi, filho. O pessoal acha que som de filme, fora a música, né, veio basicamente captado do set de filmagem, né? E não é assim. Eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. O que a gente aproveita essencialmente é diálogo, que é aquela performance fresca dos atores ali. Por isso que a gente fala de sound design, porque é um desenho de som de todos os sons que estão envolvidos naquela... Exatamente, é. Isso seria trabalho de um sound designer mesmo. Assim, você tem, além do supervisor de edição que está cuidando de toda essa equipe de edição de som, você tem os sound designers também, que criam sons específicos para o trabalho. O Pico da Neblina, por exemplo, é um trabalho que eu supervisionei a edição. É um trabalho rodado assim, em São Paulo 100%. Bagulho, mano, você me encomendou? Porra, não, cara, não, já peguei aqui, valeu. Tratar esse diálogo é uma coisa muito difícil, porque a gente não roda em estúdio, né? Os diálogos são muito sujos pelos sons da cidade mesmo, a gente tem que tornar esses diálogos inteligíveis, então a gente sempre se baseia muito em técnicas de restauração, né? É muito diferente você filmar numa cidade cenográfica, né? Como estúdios de Hollywood. Eles têm estúdios que são isolados de tráfego de veículos mesmo, né? Muitos metros distante. Então o diálogo que sai de um lugar desse é muito limpo, cristalino. O Doutrinador é um filme que tem um viés de ação. A gente não sabia exatamente fazer tiro da maneira que a gente queria fazer no Doutrinador. Eu chamei o Piero Mura e ele me ajudou com os tiros e os veículos do Doutrinador. Isso pra mim foi meio que uma divisão de águas na minha carreira. Nós não somos marginais! Nós não somos bandidos! E no Marighella eu fiz gravação de alguns efeitos sonoros. Na época o Nicolas Becker, que um cara inclusive que ganhou o Oscar depois com o Sound of Metal. Ele é um francês que veio pra cá pro Brasil. Ele era um potencial candidato a ser sound designer do filme. Com o Nicolas também, pesquei muita coisa que... Por exemplo, o que ele queria muito era ter referências dos tiroteios nos ambientes acústicos onde eles aconteciam de fato na cidade de São Paulo. Então o Nicolas me mandou para esses lugares meio que para levantar referências para ele de como aqueles lugares soavam mesmo. Para ele poder trabalhar. Para depois ele poder inventar os tiros sintéticos dele, tendo aquilo como referência. Riz, given the extraordinary sound design on your film, Sound of Metal, why don't you take this next category? Got it. Well, here are the nominees for achievement in sound. All Quiet on the Western Front. Avatar, The Way of Water. The Batman. Elvis. And Top Gun Maverick. Essa é uma categoria que sempre traz surpresas. Ao longo da história da premiação, ela passou por diversas mudanças. Então, em determinado momento, era melhor som, depois houve uma divisão. Desde o ano passado, inclusive, a gente tem a junção dessas categorias, a edição de som e a mixagem de som. Então, essas categorias que eram anteriormente premiadas separadamente, agora você já tem a junção, ou seja, uma categoria única, melhor som. Here it comes. A gente tem assim, essa predileção por filmes de aventura, que de fato são filmes que têm aspectos sonoros, digamos assim, bem elevados. Top Gun, por exemplo, Maverick agora, que é um dos favoritos para a premiação desse ano, que você tem aeronaves, explosões e todo aquele trabalho de fato, que é um mega trabalho de som, né? É o típico trabalho de som hollywoodiano. O Avatar, O Caminho das Águas, ele está indicado nessa categoria também. Na minha opinião, dentre os filmes indicados, talvez fosse o que realmente merecesse
porque é um filme que a gente sabe que o James Cameron tem todo um processo imersivo de produção. E também tem uma estrutura dramática muito interessante, não é só a parte técnica. O Elvis, ele é produzido, né, por um diretor australiano, o mesmo que revolucionou a linguagem do cinema lá em 2001, com Moulin Rouge. Quem é o azarão, assim? de todos esses, né, que são grandes filmes de trabalho de design de som, né, de edição e de mixagem também, de trilha. Eu acho que o Batman. O Metrópolis fica por aqui e volta amanhã. Não acabou não. Tem muito mais no canal do Metrópolis Programa. Segue a gente aqui e fique por dentro de mais conteúdos bacanas como esse. É só clicar no sininho. Um beijo, até!